Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima e última aliada Parashá Shelar, que está no livro Bamidbar, capítulo 15, 27 até o 41. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Deus continuou: E se alguém pecar sem intenção, oferecerá uma cabra de 1 ano de idade como oferta de pecado, e o sacerdote fará expiação pela alma que errou sem intenção, e lhe será perdoado. E a lei para quem pecar sem intenção é a mesma para o natural, o prosélito e o estrangeiro que viver entre os filhos de Israel. Mas a alma que pecar intencionalmente estará blasfemando contra Deus e será banida de seu povo, pois desprezou a palavra de Deus e violou seu mandamento. Certamente será banida e carregará consigo sua iniquidade. E estavam os filhos de Israel no deserto, quando encontraram um homem que recolhia lenha no dia de sábado. Levaram-no a Moisés e Arão e toda a congregação e o colocaram em detenção, pois não estava declarado o que lhe seria feito. E Deus disse a Moisés: Aquele homem será morto. Toda a congregação o apedrejará, fora do acampamento. E a congregação levou-o para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme Deus ordenara a Moisés. E Deus disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, para que façam franjas nas bordas de suas vestes por todas as gerações, e coloquem nelas um cordão azul celeste. E quando a virdes, lembrareis de todos os mandamentos de Deus e os cumprireis, e não errareis atrás de vossos corações nem de vossos olhos, para que vos lembreis e cumprais todos os meus mandamentos, e sejais santos para com vosso Deus. Eu sou o nome vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o nome vosso Deus. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, torat emet, v'chayo lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Mesmo se alguém pecar involuntariamente, deverá oferecer um sacrifício de pecado para ser perdoado. Isto é feito para que a pessoa reconheça o erro cometido e o eventual prejuízo causado a outrem, e tenha mais cuidados informando-se direito antes de agir. Independente da pessoa que erra, o fato de pecar contra Deus sem intenção propicia o perdão. Deus sabe o que se passa no coração e na cabeça de cada um. É impossível enganá-lo, por isso todos são julgados com os mesmos critérios que são perfeitos. Quando alguém peca intencionalmente, está desqualificando o que Deus mandou fazer, considera os mandamentos como invenções, e isto é uma blasfêmia contra ele. O povo de Israel é caracterizado pelo pacto que os seus patriarcas selaram com Deus, que é o de guardar seus mandamentos e iluminar com eles a humanidade. Os que pecarem propositadamente estarão descumprindo o pacto, deixando de ser considerado partes deste povo. Carregar a iniquidade significa que enquanto a pessoa não se arrepender com sinceridade, o pecado a acompanhará, mesmo depois da morte. Após a morte, todos terão que prestar contas a Deus dos pecados que cometeram durante a vida, caso não tenham se arrependido. Colher lenha é preparar-se para acender fogo, que é para cozinhar. Simboliza qualquer preparo para um trabalho, e esta ação foi condenada por Deus no dia de sábado. Além de não devermos trabalhar, é-nos proibido preparar coisas para um trabalho posterior. Sabia-se que o homem cometera uma falha e prenderam. Esta é a justiça do homem. Deus, porém, pode não declarar qual castigo que ele impõe aos que pecam. Isso será constatado durante a vida ou após ela. A justiça divina pode ser diferente da dos homens. Há os que escapam desta com subterfúgios, mas certamente não escaparão daquela que é perfeita. Todos devem estar cientes da falha e do respectivo castigo,
por isso todos devem participar. O acampamento de um povo que deve ser puro é um lugar cuja pureza deve também ser preservada ao máximo. Ao indicar que o castigo deve ser aplicado fora do acampamento, Deus demonstra o quão impuro se torna um pecador intencional e o risco dele contaminar todo o acampamento. As vestes simbolizam a maneira como a pessoa se apresenta, se comporta perante a sociedade. Franjas nas vestes que balançam ao vento simbolizam o pendor que as pessoas têm de se guiar conforme o vento, isto é, seguir as tendências, a moda. Deus quer que as pessoas se conscientizem desta tendência e não a aceitem irracionalmente. O cordão azul celeste simboliza o céu, as leis divinas. Deus quer que a pessoa se conscientize de que, entre as opções de tendências que ela enfrenta, está a de seguir as suas leis. O coração simboliza os sentimentos, as emoções, as paixões. Deixar-se levar somente pelas emoções é perigoso, pois pode levar a atos e decisões irracionais. A pessoa evoluída não toma decisões precipitadas. Pensa bem antes de agir e só age de acordo com a vontade divina. Os olhos simbolizam a maneira com que enxergamos a vida. Olhar o mundo com maus olhos faz com que a pessoa erre nos julgamentos, seja invejosa, tenha preconceitos e se torne pessimista, não confiando em Deus. Devemos procurar enxergar o bem e o bom, e não o mal, o imoral, os defeitos. Não basta lembrar os mandamentos, é preciso cumpri-los, e não é para escolher só os que lhe interessam. Deve-se cumprir todos os que forem possíveis. Ninguém sabe quais os mandamentos mais importantes ou menos importantes, daí o dever de cumpri-los sem distinção. Aquele que cumpre os mandamentos divinos se torna santo aos olhos de Deus. Isto significa que qualquer pessoa pode ser santa sem precisar fazer milagres, nem coisas que estejam além da capacidade de um ser humano comum. Basta querer e cumprir os seus mandamentos. Deus enfatiza que Ele sabe que as pessoas às vezes só acreditam nele quando são salvas de situações difíceis, como os filhos de Israel, que foram salvos da escravidão do Egito. E isto é um sentimento válido, pois o reconhece como Salvador. Deus se impõe sem justificativas ou descrições, enfatizando que Ele é Deus incondicionalmente, isto é, acreditem ou não. Ele é o Criador único do universo e está presente, atento, disposto a ajudar quem merece. Para refletir. Mesmo se você pecou involuntariamente, peça perdão a quem você eventualmente prejudicou. Se você pecou propositadamente, arrependa-se com sinceridade, pois caso contrário os pecados o acompanharão para sempre, mesmo após a morte. Saiba que a justiça divina é perfeita e que ninguém dela escapa. Faça as coisas certas e tenha temor a Deus, pois é a Ele que você prestará contas de todos os seus atos. Não aceite imediatamente participar de qualquer coisa que lhe sugerirem. Ponderem bem se ela não vai contra a vontade de Deus. Considere que em qualquer situação existe o caminho que é certo, que é o estipulado por Deus. Se você não o conhecer, consulte um líder religioso confiável. Não se guie sempre pelo seu coração. A paixão, a emoção podem levar a muitos erros. Racionalize seu comportamento. Afaste seu olhar de coisas que possam levar ao pecado. Procure enxergar sempre o bem e o bom. Para exercitar. Se algum estranho lhe propusesse um alto salário para você trabalhar como vendedor de joias, você aceitaria imediatamente? Por quê? Deixe nos comentários a sua resposta. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.